Bom dia a todos. Nesta manhã de quarta-feira, mais um pedalzinho na serrana aí, ó. Aqui eu fazendo a trilha até o posto de vento, né? Tem muito tempo que eu não tinha passado por aqui. Não, quando eu comprei a bike, na época, né? Há muito tempo já. Eu venho aqui de bike uma vez. Mas faz muitos anos. A minha primeira vez, outra vez vim mais o parceiro, pedalar mais eu, né? E hoje eu tô aqui nesse pedal. Tem muita subida. Tá subindo. Só que quando vim também, só é descendo. Só lazer. A natureza aí. E uma mata preservada. Nessa rocha. O lazer desse aqui não tem melhor não, viu? Melhor do que você tá no sofá assistindo televisão. Você que tem uma bike que gosta de pedalar, ó, curte a natureza dessa, suavemente. Passa um riacho aqui, ó. Não tem que filmar não. Uma paisagem aí, ó. Você sente o clima bom, ó, na natureza. Passa por outro riacho aqui, outro. Mas outro riacho. A Bíblia fala que barulho de muitas águas é a voz de Deus. Está no livro de Salmo. Se eu não gravo o versículo no capítulo. Pra você ver que a água ela lava tudo, né? A água a gente bebe, a gente lava roupa, a gente toma banho, louvado seja Deus. A natureza, ela vive da água, louvado seja Deus. Vou trazer uma reflexão sobre as árvores. A árvore, eu não sei a quantidade de anos que uma árvore vive, né? Na natureza, mas pela sabedoria e conhecimento que Deus nos dá, louvado seja Deus, a árvore, ela nasce, ela cresce, envelhece e morre. Mas não sabemos quantidade que uma árvore dessa vive na natureza. Mas, vamos dizer, mais do que um ser humano, né? Uma árvore dessa vive, eu creio, né? Mas tem algo, é algo perfeito que Deus criou. Você que a árvore às vezes ela seca o galho dela todinho, cai as folhas, nem todos sabem, né? Louvado seja Deus. E às vezes você vê no verão, você pensa que ela morreu. Mas felizmente a árvore não morreu. Por que ela não morreu? Porque a vitamina dela está na terra. Então a vida da árvore é a terra e a raiz. Mesmo no verão, louvado seja Deus, está muito seco, outro riacho. Mesmo no verão, estamos seco sem chover. Pé de caju aí, pessoal. Plena natureza. Mesmo no verão, estamos seco, sem chover, a árvore, ela
ela, a raiz dela guarda, a raiz dela guarda muita água, que toda chuva que cai na terra, na face da terra, aí tem uma quantidade que eu não sei a quantidade de água, né? Mas é um básico, né? Ela puxa aquela quantidade de água para a raiz. E o que acontece? Então ela vai se alimentando com aquela água que está na raiz. Então, durante a trevoada, aquela água fica armazenada ali na raiz da árvore, né? Louvado seja Deus. Quando chega o verão, louvado seja Deus, Deus está dando sabedoria, né? Quando chega o verão, aquela água que está armazenada na raiz da árvore, louvado seja Deus, as folhas da árvore caiu, né? Não tem nenhuma folha mais nela. Você olha e pensa que ela morreu. Mas ela não morreu. Porque ela tem uma reserva, louvado seja Deus, de água na raiz, né? Então, no período de verão, aquela raiz contém água, louvado seja Deus, e ali ela começa a absorver, louvado seja Deus, aquela água que está na raiz. Então ela vai sobreviver ali à seca, né? Louvado seja Deus. Então o Criador, Jeová Deus, Yahvé, o Deus de Israel, ele criou tudo perfeito, o nosso Pai que está no céu criou. E tem árvores, que nem um exemplo, um embuzeiro. O embuzeiro, ele, louvado seja Deus, no verão as folhas dele caem. No verão as folhas dele caem. Então, ali na raiz do embuzeiro, ele tem uma batata. Uma batata que durante o período de chuva, o embuzeiro igualmente as outras árvores, no período de chuva. E aí, o embuzeiro é diferente das outras árvores, que o embuzeiro ele tem a raiz por cima, né, da terra, louvado seja Deus, e abaixo tem uma batata. Essa batata fica armazenada muita água. Então no período do verão as folhas caem e ele continua vivo. Aí você pensa que ele embuzeiro morreu, mas ele não morreu. Então quando bate as primeiras chuvas, que é a chuva que as pessoas falam que é o cambueiro do Zimbu, que é para os pés de embuzeiro florar, louvado seja Deus, aí ele começa ali, louvado seja Deus, a florar, porque ele guardou a sua reserva, louvado seja Deus. E nós seres humanos, nós temos que guardar a nossa reserva. A nossa reserva que nós temos que guardar é a palavra de Deus, na tábua do nosso coração, louvado seja Deus. Porque se nós não guardar a palavra de Deus na tábua do coração, como é que a gente vai ter o amor ao nosso próximo? Porque quando você guarda a palavra na tábua do coração, você ama o seu próximo nesse mesmo, né? Então, se nós não amarmos o nosso próximo, louvado seja Deus, a gente não ama nem a Deus que nunca nem viu. Tá na Bíblia, né? Então, certamente é importante nós guardar reserva, ter a palavra no coração. E se tem pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, nunca queira, louvado seja Deus, culpar ali o ministério, a igreja, porque a igreja somos nós. Porque tem pessoas, olha que árvore bonita, tem pessoas que, louvado seja Deus, sabem da igreja por causa de outras pessoas. E não é assim. Nós, seres humanos, temos que meditar a palavra de Deus e ter bastante sabedoria e saber que a gente não pode se afastar dos caminhos do Senhor por causa de outra pessoa, jamais. Porque se você sair do seu ministério que você está e você ir para outra igreja, sempre você vai encontrar algum problema com alguém, né? Então sabemos que a própria Bíblia fala que a luta nossa não é contra nem carne nem sangue, mas contra os principados, né? Das trevas, que é o inimigo da gente, que é o inimigo nosso,
o diabo. Então, se a pessoa saiu da igreja, louvado seja Deus, por causa de outra pessoa, ela está totalmente errada. Pegue aí a visão da palavra. Jesus, quando ele veio este mundo, ele começou o ministério, a obra do Pai. Jesus, a Bíblia fala que Jesus veio este mundo, mas os homens amou mais as trevas do que a luz. Então, o próprio Jesus, ele foi rejeitado pelas pessoas, pelos seus próprios filhos, sua própria criação, então ele rejeitou ele. Então, isso aí, eu creio que foi uma tristeza muito grande para Deus, de a sua própria criação rejeitar ele. Nos dias de hoje, as pessoas botam desculpa que são da igreja por causa de fulano, de cercano, libertano, mas essas pessoas, porque elas não leu a Bíblia, totalmente ela chega na igreja, dobra o joelho, orou e só abre a Bíblia quando o pregador fala a mensagem lá da palavra de Deus. E ali ela fecha a Bíblia, chega na sua casa, abre a Bíblia no Salmo 91, louvado seja Deus, e bota lá e não lê mais. Então, eu vou lhe dizer, o próprio Jesus, ele foi desprezado pelos seus próprios filhos, pela sua própria criação, que somos nós, os seres humanos, porque a todo momento que você deixa de glorificar a Deus, adorar o nome santo do Senhor por causa de outra pessoa, você está totalmente errado. Qualquer ministério que você tiver, certamente você vai encontrar problemas. Você vai encontrar pessoas que vai tipo assim, querer, vamos se dizer assim, querer ser melhor do que você. Mas em conhecimento disso aí, todos nós somos iguais, dependendo da riqueza que as pessoas tenham ou não, todos nós somos iguais. Então sabemos que o nosso foco de eternidade é Cristo. Nós temos que olhar para Jesus, não para o homem. Se você olhar para as pessoas, você está às vezes afastado dos caminhos do Senhor. Se você olhar para as pessoas que estão lá na igreja e você sai do ministério por causa deles, certamente você vai perder sua salvação por causa dos outros. Então você tem que ter força e sabedoria e seguir a Cristo. Seguir a Cristo conforme a palavra está escrito. Porque a Bíblia fala, se nós confiar no braço de carne do homem, a gente cai. Mas se a gente ter a nossa esperança, a fé e a confiança em Cristo, nós, naquele grande dia, nós entramos no reino do céu. Então, não deixe o amor do Pai, aleluia, por nada deste mundo, por pessoas que às vezes lhe humilhou, lhe pisou, lhe julgou pela aparência, não importa. A justificação que vai justificar você naquele grande dia é o Criador. Ele justifica você todos os dias, porque Ele conhece os passos daqueles que servem a Ele em espírito e em verdade. Então, condenação de boca certamente não vai certamente condenar ninguém. Porque mesmo aqueles que condenam pela aparência da pessoa, pelo vestir, pelo andar, louvado seja Deus, mas quem conhece o interior do homem e da mulher, por dentro e por fora, é Deus. Então, uma pessoa que lhe condena, lhe julga, ela, aleluia, naquele grande dia ela será julgada no tribunal, por julgar sem ter certeza, aleluia, porque o que eu penso, o que você pensa, antes de nós pensar, Deus já sabe o que nós vamos pensar. Então, certamente,
Esse aqui preparando para pedalar na subidinha. Certamente a gente presta conta a Deus, né? Por a gente julgar as pessoas pela aparência, sendo que a gente não tem esse poder de ler os pensamentos, bom dia, os pensamentos de ninguém e nem o coração. Então, vamos fazer essa biologia. Você vai na feira, você compra uma melancia, você vê uma melancia bonita. Qual a melancia que você tem 10, de 20, de 30, por exemplo. Aí você escolhe a melancia bonita, a mais grande. No caso você vai partir ela, né? Louvado seja Deus. Quando você partir ela, muitas vezes ela está estragada. Aí você diz, rapaz, escolhi a melhor melancia que tinha lá na feira. Chega em casa, partir. Infelizmente a melancia está ruim. Aqui é um cemitério. Infelizmente está ruim. Então, mesma coisa é a criação de Deus aqui na terra, né? Só Deus só Deus que justifica as pessoas. Ninguém tem esse poder de olhar para você. As pessoas podem julgar, né? Que o homem é falho, a mulher é falho, mas quem conhece o coração, os pensamentos é Deus. E as obras de cada um da gente, né? Então nós somos conhecidos pelas obras. Aqui é um cemitério, né? Aqui nesse cemitério aqui, ó, foi enterrado meu tio, meu avô e minha avó. E louvado seja Deus, não adianta a gente querer tratar as pessoas mal na face da terra, humilhar, pisar. Sabemos que todos nós um dia vai parar aqui. Aqui é um lugar que é um lugar solitário. As pessoas vêm aqui meio só para enterrar uma pessoa quando morre. E muitas vezes, louvado seja Deus, a pessoa só vem aqui na época de finado, né? Para olhar como é que está, se tem mato, para poder limpar ali a carneira onde a pessoa foi sepultada, né? Mas aqui muitas pessoas não têm amado a sua família, às vezes seu parente, seu tio, sua tia, não tem amado em vida, e muitas vezes as pessoas passam a amar as pessoas após da morte. Então o ser humano, ele é totalmente estranho, né? Porque o amor verdadeiro de qualquer ser humano, amar o seu próximo em vida, né? Amar o seu próximo em vida. Enquanto é vida, ter amor, e respeito e carinho, né? Por as pessoas, não querer desprezar aquela pessoa em vida e às vezes só querer amar após da morte, chorar por aquilo que não fez e nem pode fazer mais. Então, certamente a gente, nem o próprio Jesus falou, que nós temos que amar nosso próximo que nem a si mesmo. O nosso próximo é as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, nosso vizinho, nosso tio, nossa tia, louvado seja Deus. E eu respeito, carinho pelas pessoas, tratar todo mundo bem. Isso, sabemos que o próprio Deus, ele trata os seus filhos, as suas filhas tudo bem. Deus, ele não humilha ninguém, nem pisa ninguém. E nós temos que carregar isso no nosso coração, que deste mundo a gente veio sem nada, a gente vai retornar diante de Deus. Apenas que vai ficar ali sepultado é a matéria, o corpo, né? Mas o espírito, fogo de vida, retorna para Deus. Então, amar seu próximo, assim mesmo, e viver a vida, né? Viver a vida digna, né? Do sol do seu rosto, né? Como sempre, e amar a Deus acima de todas as coisas, e ser grato a Deus por tudo que você tem, né? Pela família, por tudo. E pelo que você tem, nunca se sinta orgulhoso, nunca se sinta melhor do que ninguém, porque abaixo dessa terra aqui, todos nós somos iguais, porque ali onde muitas pessoas ali tinham sonhos e projetos aqui na terra para cumprir, né? Assim, uma missão, um sonho para se realizar, e muitas pessoas ali o sonho não se realizou, porque a Bíblia fala que o homem faz um plano e Deus faz outro. Então, os planos de Deus é diferente dos planos do homem. Então, tudo o que você for fazer, é para a igreja. Tudo o que você for fazer, primeiramente bote Deus na frente.
Em nome do Senhor Jesus, estou com os planos, vou trabalhar meu joelho, vou orar a Deus, vou representar a Deus, né, esse projeto que eu tenho na minha vida, que venha dar certo. E você orando em silêncio e pedir a Deus e guardar ali aquele, você guardar no seu coração, não contar nada para ninguém o que você vai fazer, dá tudo certo, né? E os humildes de coração, espírito, as pessoas que crescem na terra dos viventes, pessoas que crescem na vida espiritual, na vida material, porque as pessoas, olha que planta bonita, gente. Minha esposa vê essas plantas aqui, Ave Maria. É linda demais, viu? Então certamente, louvado seja Deus, a pessoa cresce espiritualmente espiritual. Então Deus abençoa as pessoas que é humilde de coração. Deus guarda a saída, a entrada, a chegada. Deus livra, né, de tudo que é ruim na face dessa terra. Porque Deus ama aqueles que tá sempre fazendo bem, sem olhar quem. E confiando num Deus que serve, num Deus que crê uma vida após a morte. Porque nós como cristãos, louvado seja Deus, o objetivo do cristão não é ter riqueza nessa terra. Pelo menos isso que eu boto na minha mente, né? Porque assim, se Deus é dono do ouro e da prata, de tudo que está na terra, se Ele nos abençoar com a riqueza, amém. Senão, a gente tem que ficar satisfeito pelo que tem, né? Louvado seja Deus. Então, a gente tem que saber que Deus está acima de todas as coisas. Aquilo que é impossível para nós, para Deus não é impossível. Então, nós temos que entender que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, enviou seu único Filho Jesus Cristo para morrer lá naquele madeiro, naquela cruz, e perdoando o nosso pecado. Nosso pecado diante de Deus. Seu filho aí sofreu muito. O próprio Deus virou ali as costas para o seu filho, Jesus Cristo. Então, Cristo é a luz, Cristo é a salvação. Vou trazer uma mensagem. Quando Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso quer dizer que o único caminho, a verdade e a vida é Cristo. Então, certamente não tem outro caminho a não ser Cristo. Então, se desvie de caminhos que não levam o homem à salvação. Vou trazer uma palavra sobre o Espiritismo. Deus condena sobre o Espiritismo. Sobre o Espiritismo, as pessoas dizem as pessoas que vai se consultar com os mortos. Mas a Bíblia fala que Deus não deu essa permissão. Quem morrer, vir em espírito dizer como é lá no céu, como é lá no paraíso. Não, Deus não deu essa permissão. Então o Espiritismo, a Bíblia fala, só peço que aqueles que ouvir essa pregação, essa palavra nesta manhã, que não fique irado no seu coração e nem fique contra mim nem contra Deus, porque essa é a palavra de Deus e tudo que eu falo aqui, Deus confirma através da sua palavra. Então, o Espiritismo, as pessoas vão se consultar ali, espírito enganadores. Espírito enganadores, a Bíblia fala que passou numa hora, meu Deus. Existe o mundo espiritual e o mundo físico.
O mundo físico, esse mundo que nós está aqui, né? Então o mundo espiritual é a dimensão, tem uma dimensão. A Bíblia fala de dimensão no lugar espiritual, né? Que ali os demônios eles estão na dimensão espiritual. Então o que acontece? Os demônios é os anjos caídos. Então aquela pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, nunca estudou a Bíblia, nunca foi na igreja, está sendo enganado pelo Espiritismo. Por que está sendo enganado pelo Espiritismo? Porque o Espiritismo ele fala no nome de Deus. E a Bíblia fala o diabo ele crê em Deus que até que estremece, mas não obedece. Está lá na Bíblia, louvado seja Deus. Então ali, aquela pessoa vai consultar o Espiritismo, quer saber que aquela pessoa que já morreu, se está no paraíso, se está no bom lugar ou não. Mas aquela pessoa está consultando os demônios. A Bíblia fala que aquele demônio, ele se materializa em forma daquela pessoa que já morreu, que é um parente seu, louvado seja Deus, e usa até a voz daquela pessoa que já morreu. Ali, aquela pessoa que está aí consultando o espírita, né, o médium, ele quer, louvado seja Deus, enganar as pessoas. Por que ele quer enganar as pessoas? Porque ele já está sendo enganado também, porque ele não conhece a palavra de Deus. Então isso é contra a palavra de Deus. Então ali ele vai consultar o médium e ali aquele espírito aparece, né? Fala que está num bom lugar, usa até a voz da pessoa, e aquela pessoa sem conhecer a palavra acredita. Ó, meu parente, meu irmão, minha irmã que seja, está no bom lugar, consultei no mundo dos mortos e veio para mim, apareceu, disse está no bom lugar. Foi mentira. Ali é os demônios, né? Está lá na Bíblia. Eles se materializam em forma humana, nessa em forma daquela pessoa que já morreu. E ele conversa com o médium ali, ou seja, com aquela pessoa que está ali no centro do espírita. E as pessoas ficam crendo numa crença que não dá salvação e nem pode levar ninguém para o céu, que é o espiritismo, né? Então, se Deus desse permissão para as pessoas que já morreram viessem até nós, poderia vir um parente seu, um tio, uma tia, um exemplo, né? Até você, já avisaria que poderia estar no bom lugar lá, mas não dá essa permissão a ninguém. Isso aí é uma viagem secreta. Essa viagem secreta, as pessoas só vão ter esse conhecimento quando partir desse mundo para o outro. Então as pessoas têm que buscar a Bíblia. Então pessoas que vão consultar, pessoas que mexem com cartas, buzo, né? Estou aqui falando, não querendo criticar a fé de ninguém, porque a esperança que a palavra fala, Jesus falou, o seu caminho, a verdade é a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Deus já está em tudo. Então se você que vai escutar a pessoa que joga buzo, cartas, que vai nos macumbeiros, né, se consultar água ou médium, isso é tudo engano do diabo. Então Cristo veio para quebrar as correntes, os ferrolhos, os cadeados, bom dia, e libertar as pessoas da mentira. E as pessoas têm que ler a Bíblia. Se as pessoas não lerem a Bíblia, as pessoas estão sendo enganadas. Então o que liberta e dá conhecimento e sabedoria é a Bíblia. Então as pessoas têm que saber que a palavra, Jesus falou, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então por que as pessoas vão consultar ao espírita, vai consultar carta, que joga buzo, vai nos feiticeiros? Pessoas que não lêem a Bíblia. Quando as pessoas passam a ter o conhecimento, que nem Jesus falou, que nem Jesus falou, conhecerei a verdade, no livro de João, conhecerei a verdade, ela libertará. Então, quando as pessoas conhecem a verdade, elas se libertam daqueles que ela não tinha conhecimento. Então, ali, aquela pessoa entrega a sua vida para Cristo, o seu nome é escrito no livro da vida, vai descer as águas do santo batismo, por arrependimento de pecados. Agora tem água, muitos estão enganados, né? Você entregou a vida para Cristo, nova criatura sem Cristo Jesus. Então, seus pecados é perdoado, lançado mais esquecimento. Então, dali em diante, você tem que seguir os mandamentos da lei de Deus. Porque tem muitos que acham que o batismo é a salvação. O batismo é por arrependimento de pecado. Quando fala batismo por arrependimento de pecado, que você se arrependeu a vida que você viveu aqui no mundo, né? Fumar, bebia, curtia festa, se prostituía. Então fazia coisas que não agradavam aos olhos de Deus. Então ali você
vai passar a servir o Criador. Então, você não pode, depois que você se batizar, você fazer as coisas que você fazer as coisas que você fazia antes. Se você fazer isso, você está praticamente errado. Você está quebrando a aliança que você fez com Deus e os mandamentos e a lei de Deus. Porque as pessoas acham, eu sou batizado, vou fazer o que eu quero. Não, não é assim não. Bom dia. Você tem que seguir o estatuto e a lei e os mandamentos de Deus. Porque se você for batizado e você andar da maneira que você anda, de qualquer jeito, fazendo fora o que está na Escritura Sagrada, aí você está condenando sua própria alma. Louvado seja Deus. Então, quando a gente entrega a vida para Cristo, é um comportamento totalmente diferente. A gente muda até as nossas vestes. Tem pessoas que convertem o cristianismo, mas continuam na mesma. Não muda as vestes, continua do mesmo jeito. De certo que algumas pessoas falam, Deus quer o coração. Não vai por isso não. Porque a Bíblia fala que o coração é enganoso, está lá na Bíblia. Então, Deus não é açougueiro para querer coração de ninguém. É o coração da gente quem vai comer a terra. A terra é quem vai comer nosso coração. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia fala que louvado seja Deus, é do coração que saem os furtos, os roubos, assassinato, avareza no coração, lascívia, tudo sai do coração. Do coração sai muitas coisas ruins. Mas se você tiver com o coração, bom dia, tiver ligado no trono do alto, você certamente está desligado de todas essas coisas aí. Agora, se você ficar, aleluias, pensando pensamentos negativos, a mente da gente é um campo de batalha espiritual, né? Todos os dias a gente luta, uma luta travada contra o nosso inimigo da nossa alma. Porque assim, ele não conhece o nosso pensamento. Louvado seja Deus. Mas, devido ao pecado que nós herdamos de Adão e Eva, a nossa mente é poluída. Por isso que a Bíblia fala, aquele que dizer que não tem pecado é mentiroso. Seja todos aqui da terra, nós somos pecadores. Ninguém aqui é perfeito. A perfeição é uma vida após a morte que você vai ter a perfeição. O seu espírito não vai habitar mais nesse corpo aqui. Aí você diz, irmão, mas você tem pregado muitas vezes aí que quando você ressuscitar, aqueles que morreram, vai dobrar o joelho, vai se conversar diante de Deus. Ali apenas o espírito de vida vai retornar para a matéria daquele corpo para se conversar perante o Criador, né? E ali é o prestação de conta, mas após ser julgado, após ser julgado, aquele corpo, o espírito de vida que retornou aquele corpo, vai sair daquele corpo e seu espírito vai receber um corpo glorioso no céu. Está lá na Bíblia. Então, essa matéria que nós está aqui não vai subir para o céu não. Mas, entre aspas, a Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja. Então, fala assim que os corpos recortíveis vai subir, vai se encontrar com o Senhor nas nuvens, né? Então, significa que Deus vai transformar esse corpo, né? Vai receber um corpo glorioso, aí no caso, no arrebatamento da igreja. Então, busca a Bíblia, que é verdadeira, coração, corpo e alma, porque o fim está próximo. Não espere mais nada bom nessa terra. E o próprio Jesus ele falou que na palavra de fala, nós fazer paz e segurança, vai vir uma grande e pequena destruição na face da terra. Isso está na Bíblia, viu? Então, vamos fazer paz, segurança